Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Disse-lhes Jesus: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Que essa santa palavra possa abrir o nosso coração para o querer e a vontade de Deus. Estamos iniciando esta semana com a festa litúrgica das Basílicas de Pedro e Paulo e também a festa civil do aniversário dos direitos humanos. Eu gostaria de ressaltar esta fala do próprio Jesus, que diz: enxerga, pois, de novo. Quer dizer que este senhor, este moço de Jericó, não foi cego pelo tempo todo. Alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua estrutura de vida, que o fez parar de enxergar. Mas todos nós podemos e devemos pedir a Deus para enxergarmos de novo, para ver não só as coisas novas, mas voltar a ver. Penso que é um convite para abrir o coração ao querer e à vontade de Deus. Não é? Desculpe a expressão meia macarrão, mas eu gosto de dizer assim que tem muitas pessoas que gostam de usar o óculos do cavalo. Se vocês já viram o óculos do cavalo, ele é assim, tampa a visão. A gente não consegue ver dos lados, vai só seguindo aquilo que está ao sabor do vento. Mas ver de novo, enxergar de novo, é voltar com o seu coração para aquilo que é do querer e da vontade de Deus. Que bom que nós cristãos católicos podemos celebrar, festejar, né, esta liturgia de hoje das Basílicas de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, Pedro o altar, a estrutura da igreja, né, o corpo da igreja. Paulo, a torre, o anúncio, aquele que fez levar, chegar a todos os outros queridos, amados de Deus, a vontade dele. Então, nós temos uma fé segura. Só para fazer um recortezinho, na oração das Ezequias, quando a gente vai fazer a oração para um irmão que já faleceu, a gente diz exatamente isto: tendo vivido uma fé segura. E para nós cristãos católicos, esta fé segura significa seguir pelas sendas, né, de Pedro e Paulo, a igreja e o seu anúncio. Porque do contrário,
como diz a própria palavra, nós seríamos como um boi solto no descampado, indo para qualquer e toda direção. O próprio Jesus fez esses confrontos, como nós ouvimos na primeira leitura. Infelizmente, nós não temos assim por hábito uma cultura bíblica mais acentuada, que infelizmente faz muita falta. Mas este senhor, o Antíoco Epífanes, veja, nome e sobrenome grego, não é um nome e sobrenome hebreu. Significa, em primeiro momento, que em determinado momento o povo de Deus já não tinha nem mais um governo seu, né? Um governo dos seus, mas era governado não só por uma ideologia, mas fisicamente por alguém que confessava uma religiosidade adversa da palavra. Quando Jesus chegou, ele se confrontou com o templo, que era o rosto, o querer e a vontade deste senhor, Antíoco Epífanes. Epi, do grego, é esse manifestar, epi, e este fainós, manifestar essa força, esse princípio. Então ele tinha no próprio nome, tipo assim, eu sei, eu sou. Né? E a gente deve a Antíoco uma desconstrução da religião do povo da Bíblia. Foi proibido ter em casa a palavra de Deus. Embora que poucas pessoas tivessem, porque não existia livro como nós temos hoje, mas foi proibido ter a palavra de Deus, que é muito mais que o texto escrito, não é? A Torá, a vontade, a lei, é muito mais que um texto escrito, mas é a própria presença de Deus e a Shekinah, a presença mesma de Deus. E os sacerdotes, os teólogos deste Senhor dividiram a Bíblia em porções. E só era permitido ler naquele dia só aquele pedacinho. Inclusive, ainda hoje, nas sinagogas, você pode encontrar essa estrutura. O ano foi dividido numa quantidade de meses e você lê cada mês uma perícope, uma parte da Sagrada Escritura. Não é? É uma estrutura bastante interessante que você pode encontrar hoje na internet com facilidade. Só basta colocar lá as porções da Tanakh, as porções da Torá. De onde que nasceu isto? Não nasceu do seio da igreja. Nasceu lá na corte. Era uma forma dele manter essas pessoas com o óculos do cavalo. Você não tinha a liberdade de ver, de perceber, de saborear o agir de Deus, senão da forma que o governo queria. E ele tinha assim, esse aval dos gregos. Imagine proibir o povo de rezar o terço, por exemplo. Imagine proibir o povo de fazer a adoração ao Santíssimo. Imagine proibir o povo de participar da Eucaristia. Imagine um cristianismo sem a Bíblia, sem a palavra, pois foi exatamente desta forma que este Senhor reelaborou a religião de Israel. E quando 120, 130 anos depois, Jesus chega, percebe que o templo já não é mais o rosto de Deus. Que as coisas que aconteciam no templo não era mais do querer de Deus. Dou-lhes um exemplo. Aquela enganação que se fazia com os pobres dentro do templo, dizendo que se tocasse aqui, se tocasse ali, se tocasse nessa água, seria curado. Era mentira.
porque só entrava na água aqueles que podiam pagar. O próprio Jesus faz essa delação, por assim dizer, quando encontra lá no templo aquele homem que há 40 anos estava lá sofrendo, e ele perguntou, mas por que não entrou ali na água? Não tenho dinheiro. E além de não ter dinheiro, não tenho ninguém aqui do templo que me leve até a água. Então o templo era uma grande mentira, porque ele foi construído na negação do pobre, na negação dos filhos de Deus. E como nós vimos e ouvimos nessa leitura, os pobres, os coxos, os doentes, os pobres, os marginalizados, as crianças, as mulheres, estavam sempre fora do templo. Não tinha espaço para as crianças no templo. Não tinha espaço para as mulheres no templo. Não tinha espaço para os doentes no templo. E por isso, quando Jesus, simbolicamente chegando nessa cidade de Jericó, que é a primeira cidade do mundo. Se você dar uma olhadinha lá na sociologia, você vai ver que Jericó é a primeira cidade do mundo conhecido. E chegando nessa primeira cidade, encontra a marginalidade. O povo fora da estrutura dos bens materiais, espirituais, até psicológicos, que uma cidade pode oferecer. Quanta tristeza, quanto sofrimento ver que pessoas não participam dos direitos que lhe é direito por ser filho de Deus, por ser amado de Deus, querido de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, né, ao abrirmos essa semana, celebrando a festa das basílicas de Pedro e Paulo, celebramos a firmeza da fé, a consistência da fé. Não nos perderemos nunca se mantivermos firmes na fé da igreja. E hoje, Pedro e Paulo é o Papa Francisco. Precisamos rezar por ele, precisamos saborear as palavras do nosso Papa e pedir que Deus nos mantenha firmes e fortes, alegres na fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Façamos.